Aí passou mais um ano, mais uns 2 anos depois, eu fui arrebatado ao inferno. Esse é agora, irmãos. Glória a Deus. Preste atenção. A coisa é séria sobre o inferno. Eu fui para o monte orar. E ali eu subi num monte muito alto. Está com mais de 30 anos isso aí. Irmãos, glória a Deus. Quando eu cheguei em cima do monte, eu ungi em volta do monte. Fiz uma unção, né? 50 metros em volta. E orei, ungi, ninguém encosta ali se Deus não permitir. Aí comecei a orar. No primeiro dia de jejum, sozinho, Deus lá em cima. Eu estava a 40 quilômetros da cidade, eu estava longe, isolado. Só vi os passarinhos cantando, né? De vez em quando a onça voava lá, mas não chegava lá, Deus não deixava. Aí de madrugada Satanás foi lá, o bicho foi lá e tentou me assustar para me descer do monte, mas eu não desci não. De madrugada ele começou a dar gargalhada, jogar pedra, balançar árvore, fazer redemoinho, parecia uma... Aí Deus falava comigo: é Satanás, continua orando que eu estou contigo. Aí dava aquela gargalhada tremenda no meio do mato. Aí eu falei com autoridade: Satanás, vai embora em nome de Jesus. Eu não sou filho de pai assustado, sou filho do general de guerra. Aleluia. Quando eu falei com autoridade, ele desapareceu, quietou. Aí eu continuei orando. Aí no segundo dia de jejum, mais ou menos no meio-dia, desceu o anjo do céu. O anjo desceu lá em cima. O anjo pegou na minha mão direita e falou: vem comigo. E desceu para baixo. Aí prova que o inferno é embaixo. Marca na tua Bíblia, Provérbio 15, verso 24. Provérbio 15, 24. Aleluia. Salmo 9, verso 17. Aleluia. Deuteronômio, se eu não me engano, 32, 22, se eu não me engano. Aí continuando, irmãos queridos, aí quando descemos para baixo, apagou tudo. Eu desci um grande abismo escuro, parecia um túnel escuro. Fomos descendo, de ponta cabeça para baixo, descendo. E o anjo foi me levando, segurando na minha mão. E chegamos na profundeza do inferno, com poucos segundos. Chegamos. Quando eu olhei para frente, o portão estava aberto. Um portão preto, escuro, feio, esquisito. O portão do inferno é largo, viu, irmão? Mas a porta do céu é estreita. Eita! Aleluia! Ouça nesta noite. E ali, irmãos queridos, tinha uma frase revelada por cima do portão: sois bem-vindo ao inferno, lugar de treva, lugar de angústia, de tormentos. E ali o anjo segurou na minha mão direita e entramos para dentro do inferno. Quando eu olhei para frente, eu já vi a multidão de alma gemendo, gritando por socorro e misericórdia. Muitas almas olhavam para mim, para o anjo, com a mão assim gritando: me tira daqui, me socorre daqui, pelo amor de Deus, me tira deste lugar. Eu não podia fazer nada. As almas gritavam que doía nos meus ouvidos, no inferno. E ali muitos clamavam: me tira deste lugar, tem misericórdia de mim. E eu não podia fazer nada. Eu vi os demônios de todo tamanho no inferno. Demônio pequeno, chamado enxumirinho, esse demônio. Tem os médios, tem os grandão, todos deformados, demônio. Trazia nas mãos espeto e garfo de fogo, que lá chama de tridente. E os espetos, muitas vezes é chamado de lança, dava uns 3 metros de comprimento. Eles metiam aqueles garfos nas almas, espeto, e chicoteava com chicote de aço quente, e chicoteava as almas na minha frente. Jogava para cima com uma peteca. Quando caía para baixo, eles vinham por baixo e aparavam no espeto e nos tridentes, cheio de fogo. E ali muitos clamavam: me tira deste lugar, tem misericórdia de mim. Mas vinha na minha mente espiritual: só sai no dia do juízo final.
no último julgamento. Aleluias. E ali, irmãos queridos, de repente eu perguntei para o anjo, né? Que lugar é esse daqui? Eu perguntei. O anjo vai e responde: aqui é uma parte do inferno. E quando eu olhava para frente, eu não vi o fim, a multidão é grande. O inferno é como se fosse a largura dessa terra, irmãos. Você não vê o final. E a multidão muito grande. E ali muitos gritavam, gemia, pedia socorro. Os demônios olhavam para mim com olhos bugalhados, os bichos, e cuspia fogo na minha frente. Porque não podia tocar em mim, porque o anjo estava à minha direita. O anjo poderoso de Jeová. Aleluia. Ali de repente, irmãos queridos, ali teve uma hora que eu quis tapar meus olhos para não olhar. Quando o anjo mostrava os demônios empurrando as almas dentro dos tachos quentes de azeite, de azeite fervendo. A fumaça subia do tacho do inferno, e milhares de almas eram jogadas naqueles tachos do inferno. Naquele momento eu quis tapar meus olhos. Quando eu fui tampando meus olhos, o anjo me exortou: não, tu tem que olhar, disse o anjo. Eu perguntei: mas por que eu tenho que ver tudo isso daqui? Ele respondeu: para tu nunca vir parar neste lugar. Tu tem que ver, para tu nunca se desviar da presença do Senhor. Aí naquele momento, irmãos queridos, eu pensei comigo: desviar? Mas Deus conhece o nosso pensamento. Quando eu pensei desviar, aí o anjo vai e fala: olha aqui no inferno, o lugar dos desviados. Quando eu virei à direita no inferno, irmão, eu via milhões de desviados no inferno. Irmã desviada, irmão desviado, jovem, adolescente, menina, menino de 8, 9, 10 anos no inferno. Ali eu contemplava pastor desviado, presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, cantoras que cantavam na igreja, que o fogo caía na igreja, mas estava no inferno. Via missionário, missionária no inferno, pregava que o fogo caía, mas estava no inferno. Aí eu entendi que pregar e cantar não salva ninguém, irmãos. Ali eu vi no inferno até mesmo o profeta e irmã que profetizava na igreja, e pensava ela que estava salva. Negativo, irmãos. Preste atenção. Marca bem na tua Bíblia aí. Talvez você não encontrou ainda, mas hoje você vai encontrar. Salmo 68, verso 18. O que está escrito lá? Deus deu os dons até para os rebeldes, para o nome dele se manifestasse lá no meio deles também. Teu dom não salva ninguém, irmãos. E para cumprir o que Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, verso 21. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, eu fiz cura no teu nome, profetizei no teu nome, expulsei demônio, fiz maravilha. Ele vai dizer: não vos conheço, apartai de mim. Então, irmão, os dons não salvam ninguém. Os dons para edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Aí depois disso, irmãos, presta atenção. Ali o anjo do Senhor mostrava ali no inferno os crentes. Se tiver alguém desviado nesta noite, reconcilia hoje. Por que, evangelista? Porque já teve irmão que estava desviado na igreja. Eu fiz o apelo, ele não veio e logo morreu depois. Foi para o inferno, mas não reconciliou. Teve outro, 4 dias, foi assassinado com 10 tiros, mas não quis vir na frente. Aleluia. Ouça nesta noite, irmãos. E ali o anjo do Senhor falou comigo: olhe para baixo à direita no inferno, os crentes desconcertados. Agora é a hora dos crentes, viu? Aleluia. Os crentes que eu não vi lá no céu estavam no inferno. Aleluia. Quando eu olhei para baixo, irmãos, eu via milhões de crentes no inferno, de várias igrejas evangélicas, principalmente das portas largas. O que mais tem lá? As igrejas sem doutrina é o que mais encontra no inferno. Falar a verdade, entenda. Eu vou repetir de novo aqui: Deus não quer quantidade,
mas qualidade. Aleluia. Glória a Deus. Ouça, irmãos queridos, tem muitos pastores de igreja grande morrendo e indo para o inferno, levando a multidão com ele. Aleluia. Ali um anjo mostrava no inferno crente meia pedra, meia tijolo. O que é isso, evangelista? Crente meia boca, crente pela metade, crente remundo, pé na igreja, outro pé lá no mundo. Aleluia. Ouça nesta noite. Aí o anjo falava comigo, olha aí no inferno os crentes. Falava, de várias igrejas evangélicas, falava o anjo. Irmãos que dançavam forrozinho, irmã também. Dançavam forrozinho, disse o anjo, escondido do pastor e da igreja. E falava assim, que nada, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Aleluia. Ali o anjo falava comigo, olha no inferno os irmãos, de várias igrejas, disse o anjo, que batiam uma bolinha, escondido do pastor. Falava o anjo. Fumavam um cigarrinho, bebiam uma cervejinha, falava o anjo. E dizia que nada, o pastor não está vendo, mas Deus está te olhando. Deus está vendo tudo, irmãos. Você pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Aleluia. Glória a Deus. E ali depois disso, o anjo falou comigo, olha aí no inferno jovens que namoravam, disse o anjo, rapaz descrente, que não pode, viu irmão, é jugo desigual. Treva é treva, luz é luz. E a luz não se dá com as trevas. Como é que eu faço, evangelista? Espera no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos queridos, o anjo mostrava essa jovem e dizia assim, o anjo, olha aí, muitas delas até se engravidava, com promessa de casamento, cantava no grupo de jovem e tomava a Santa Ceia. Tremendo, estava no inferno lá. Aí depois o anjo mostrou os crentes trambiqueiros. Olha aí no inferno, os crentes trambiqueiros. Eu pergunto, mas como trambiqueiro? Eu perguntava. Dizia o anjo, comprava e não pagava. Dava até cheque sem fundo, cheque frio. Aleluia. Era caloteiro, irmãos. Compra e paga, em nome de Jesus. Se você não pode pagar, então não compre. Aleluia. A Bíblia fala o quê? Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Aí depois o anjo mostrou no inferno os crentes chamados crente fuxiqueiro, como fofoqueiro. Falava do pastor da igreja, falava da irmã, falava do irmão, falava do vizinho, fazia tudo na igreja, mas a língua era maior do que minha gravata. Aleluia, tinha a língua comprida. Irmão, não fala de ninguém, irmãos. Glória a Deus. A irmã está errada? Está errada. Ora por ela. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a verdade, irmãos. Quem salva, quem liberta é só Jesus. E tem pessoas que o processo de libertação, às vezes, demora, né? Eu estava conversando com o Rudinei, né? O Rudinei tem uma chamada missionária, viu? Deus está me revelando aqui no público. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Se você perseverar firme, ser fiel e perseverar, glória a Deus! Deus vai te mandar para outro país. Continuando. Aí depois disso, irmão, ali o anjo do Senhor mostrou para mim também ali no inferno ali. Eu via os crentes chamados. Que tipo de crente, irmãos? Além do caloteiro, era chamado de crente ladrão. Olha aí os crentes ladrão no inferno. Ladrão, eu perguntei para o anjo, como ladrão? Ele dizia, é os crentes que roubavam no dízimo e roubavam na oferta, na casa do Senhor. Aí disse o anjo, olha aí no inferno, tem crente que pagava o dízimo na igreja pela metade, enganava o tesoureiro da igreja, mas não enganou a Deus. Tem pessoas que é contra o dízimo e acaba indo para o inferno, viu? Preste bem atenção, tem pessoas que querem se desculpar do dízimo, e nada, irmão, o dízimo é do tempo da lei, negativo. Jesus revelou que o dízimo é antes da lei, antes.
Abraão era o tempo de Moisés? Não, Abraão foi antes de Moisés. Foi antes da lei mesmo. E a Bíblia fala que Abraão deu o dízimo de tudo. Tudo! Quando fala tudo, é tudo. Entenda, irmãos? Teve um irmão lá que chamou para orar lá em Rondônia, que o cabrito estava morrendo, dava um tiro de pá. Aí morreu, mas o cabrito morreu, galinha, não sei quantas mortes assim. Aí chamaram, vai lá, evangelista, orar que o irmão está perdendo as galinhas tudo, os cabritos estão morrendo um por um. E eu fui. Cheguei lá, Deus falou comigo, é o devorador. Que eu permiti entrar, que ele não é fiel no dízimo. Falei, pergunta para ele. Falei, irmão, você é fiel no dízimo? Ele pensou para falar. E a mulher fiel, né? A mulher é fiel. Fala logo, homem. Tu não é dizimista, tu não é dizimista fiel não, coisa nenhuma. Tu não paga o dízimo não. É mesmo, irmão? É verdade, irmão. Fazer uma pergunta agora. E estava morrendo. Eu falei, sabe da coisa? Vou perguntar logo para o irmão para ele falar. Senão os cabritos vão morrer tudo. Ele ia pegar as galinhas tudo. Aí eu falei, tu promete agora perante Deus que vai ser fiel no dízimo a partir de hoje em diante. Tu promete, irmão? Eu prometo, irmão. Eu prometo de ser fiel a partir de hoje. Agora sim, agora eu vou orar. Aí comecei a orar repreendendo o devorador. Quando eu orei repreendendo, acabou. As galinhas parou de morrer. Os cabritos parou de morrer. E Deus abençoou ele depois. Porque ele foi, todo mês, ele dava o dízimo. Até do mantimento, irmão. Teve irmão que dava o dízimo até do arroz que plantava. Aleluia. Então, sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. Ouça nesta noite, irmãos. Lá o anjo mostrou no inferno. Olha aí no inferno. Empresário rico, disse o anjo, que roubava também no dízimo. Milionário. Olha aí. Eu via lá no inferno empresário sofrendo no inferno, porque também não dava o dízimo na igreja. Seja fiel em tudo. Aleluia. Aí depois o anjo mostrou para mim os crentes bicheiros. Como bicheiro? Jogava no bicho, escondido do pastor e da igreja. Jogava na cena, na mega sena, na loteria esportiva, federal, futebol. Todo tipo de jogo pertence ao capiroto. Entenda nesta noite, todo jogo foi projetado no inferno. E todos os jogadores que chegou o melhor do mundo tem pacto com Satanás. Todos eles têm pacto. Feito na África e na Índia. Sabia não, né? Sabendo hoje. Por isso que muitos não se convertem. Para não quebrar o pacto e perder tudo. Que o diabo dá com a direita, mas toma com a esquerda. Aleluia. Ouça nesta noite, aquela Maria Mendonça. Quando ela morreu lá em Goiânia, eu estava lá. Aí ela morreu de dia, né? E à noite Deus mostrou ela indo para o inferno, levada por 2 demônios, arrastando ela. E ela falava assim, eu não quero ir não, eu não quero ir não. E o demônio falava, você vai. Porque ela tinha pacto com o diabo, a menina, a cantora lá, Marília Mendonça. Aí eu perguntei, quem é ela? Aí Deus falou comigo, ela é Marília Mendonça. Morreu desviada. E antes dela morrer, Deus mostrou para ela que ela ia cair com o avião lá na cachoeira e que ela reconciliasse. E ela não quis reconciliar. Preferiu ir para o inferno. Acumulou por 6 anos 500 milhões de reais. E deixou a família brigando pela herança lá. O que adiantou? E a alma dela queimando no inferno. Não adianta. Porque todos eles é pacto, irmão. Porque eu cantei para o mundo. Cantei em televisão, cantei em circo 10 anos, cantei em rádio. Cantei junto com o milionário Zé Rico, João Mineiro Marciano, Chororó, conheci ele também. Aí eu descobri que todos é pacto. Só que eu não fiz o pacto. Eu fiz minha aliança com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois que eu aceitei Jesus, Satanás veio falar comigo. Eu estou no meu quarto, em forma de homem, todo de preto, aqueles dentão de vampiro, os dentão grandes. Falou comigo, se tu deixar de ser crente
eu posso fazer de você um dos mais famosos no Brasil, e te darei fama e riqueza. Ele ofereceu para mim, o bicho, mas Deus já tinha me avisado isso aí, eu já estava esperando já. Aí ele abriu que fosse um telão na minha frente, e ele mostrava carro importado, mansão, apartamento de luxo. Ele falou: te dou tudo. Aí eu falei: Satanás, de Jesus Cristo eu não deixo por nada. Glória a Deus. Aí ele deu aquela risada, irmão, aquela risada feia, deu aquela risada tremenda e sumiu. Mas ele fez a oferta. Aleluia. Ainda mais que eu já tinha sido arrebatado do inferno, que eu tinha já visto o inferno já. Aleluia. Aí depois disso, o anjo mostrou no inferno as irmãs, presta atenção, no inferno, e os irmãos também, que tomou santa ceia com o pecado encoberto. Lá também tem crente amaziado, irmãos. Mentiu o pastor que era casado. Não toca na santa ceia sem consertar o teu casamento. Aleluia. E outra coisa, antes de tocar na ceia, faça um conserto, um exame de consciência. Aleluia. Aí depois o anjo mostrou no inferno as irmãs de várias igrejas, mas antes ele mostrou os pastores no inferno. Disse o anjo: olha os pastores do inferno, que pregavam em adultério em cima do altar e prostituição. E a igreja não sabia, falou o anjo. Ele enganou o rebanho. Muitos passou a mão do pecado da irmã, do irmão, por causa do dízimo e a oferta. Eu tenho comido pão com banana nessa estrada, irmão. Miojo com pão, por falta de não poder comer um prato de comida. Que tem pastor que quando ele ouve o testemunho, ele tira a oferta para me dar. Ele manda o tesoureiro: guarda a oferta. Eu ouvi e não gostei do que eu ouvi. E eu falo: eu não prego para agradar a igreja, eu prego para agradar a Deus. Aleluia. Ouça nesta noite. Aí depois Deus falou comigo: glória a Deus, vamos fechar a porta para ti aqui, em outra igreja lá. Eu acho que foi na Amazonas ou Belém do Pará. Mas fala tudo, que lá na frente eu abro a porta maior para ti. Deus falou depois para mim: vou usar até o ímpio para te ajudar. Até o ímpio. Porque muitos crentes estão fechando a mão. Satanás tem fechado a mão dos crentes, o coração endurecido, para não me ajudar na oferta, por causa do testemunho do inferno. Deus falou comigo: mas o ímpio eu vou tocar para te ajudar. Quando eu fui passando na rodoviária em Curitiba, um rapaz me chamou: ô, vem cá. Pois não, você é pregador da palavra de Deus, né? Eu falei: sou, graças a Deus. Por quê? Porque Deus tocou no meu coração para te dar uma oferta. Aleluia. Aí ele falou: espera aí. Foi lá, isso foi no templo que surgiu aquela notinha de 50 real, cruzeiro, não sei, não lembro mais. Mas tinha nota de 100, saiu a nota de 100. A de 100 foi a última que saiu. Logo que a nota de 100 reais, aquela verdinha, ele foi lá, trocou os 100 reais e me deu 50 de oferta. É o que faltava para mim ir para a Amazônia. Aleluia. Deus é tremendo. Então Deus tem usado pessoa que eu nunca vi, irmão. Até no YouTube mesmo. Tem pessoas às vezes que olham meu testemunho no YouTube, de repente liga para mim: vou te mandar uma oferta, manda o teu Pix, vou te mandar uma ofertinha para te ajudar. Pessoa de longe tem me ajudado, porque Deus sabe que é pela fé que eu ando mesmo. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmão, no inferno, o anjo mostrou, também no inferno, ali muitas irmãs, principalmente Porta Larga, viu? As irmãs que andavam cheias de maquiagem no inferno. Bleiche, pó de arroz, rouge, batom, esmalte, eu vi tudo lá. As irmãs usavam brinco, gargantilha, pulseiras, cortava o cabelo, pintava. O anjo falou comigo: olha aí no inferno as irmãs, e depilava as pernas. Falou o anjo: está aí no inferno, depilava. Aí ele falou: olha a irmã que tirava a sobrancelha. E eu olhava, vi lá, que tirava a sobrancelha. Olha a irmã que cortava o cabelo. Falava o anjo:
que Deus deu em lugar de véu. Quando ele falou isso, eu lembrei da palavra que está escrito: o cabelo foi dado em lugar de véu. Aleluia, glória a Deus. Agora Paulo escreveu: se tosquiar é diferente. O rapaz tem que colocar, mas o véu natural mesmo é o cabelo. Entendeu, irmão? Tanto que lá no céu é chamado pelos anjos o véu das santas do Senhor. Aleluia. Ali, depois disso, o anjo mostrava ali no inferno as irmãs que andavam de calça e dizia que não tinha nada a ver. Aí eu mostro na Bíblia, irmã, está na Bíblia, Deuteronômio 22:5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá homem traje de mulher, que é abominação ao Senhor teu Deus. Aleluia. Ali o anjo mostrava no inferno irmãos que andavam de short no meio da rua, irmãos que andavam de short, bermuda, tudo vindo no inferno, sem camisa, camiseta regata, camiseta cavada, camiseta de jogo. Se você não sabe o que está vendo hoje, até o emblema da camiseta do jogo, o emblema é consagrado ao demônio no centro de macumba, para ganhar campeonato. Aleluia. Tudo do cão, do capeta mesmo. E ali, irmãos, o anjo mostrava ali aquelas irmãs cheias de vaidade, saia lascada. Eu vi no inferno, saia lascada, saia transparente, saia curta, acima do joelho. Estava no inferno. No céu eu não vi não, mas estava lá. As vestes eram curtas, transparente. Vi os bicos de pato, as piranhas, eu vi no inferno. Aleluia. Que é chamado de presilha de cabelo. Ali o anjo mostrava no inferno. E as vestes, irmão que andava realmente com aquele shortinho, sabe? E sem camisa no meio da rua, quando a Bíblia manda cobrir a nudez. Apocalipse 3,18. Vou repetir. Apocalipse 3,18. Aleluia. Cubra a sua nudez, para que ninguém veja a tua vergonha. Aleluia. E ali o anjo mostrava no inferno as irmãs que andavam cheias de maquiagem, cheias de batom, esmalte, base, todo tipo de vaidade eu vi no inferno. Aí de repente o anjo mostrava as irmãs e dizia: olha aí no inferno, mulher de pastores. Eu pensei, mulher de pastor no inferno. Aí eu lembrei o que Paulo escreveu, né? Que a mulher não salva o marido e o marido não salva a esposa, que a salvação é individual. Aleluia, glória a Deus. Ali o anjo mostrava também as irmãs que andavam na igreja cascavelando como desfile de moda. Parecia mais uma modelo. Aleluia. Salto alto e no inferno. Aquelas vestes de atriz da Globo. Elas copiavam as atrizes da Globo. Aquelas vestes da moda mesmo. Copia a serva de Deus que anda na palavra de Deus. Aleluia. Ali o anjo mostrava no inferno. Ali eu contemplava. Aleluia. O anjo mostrava no inferno. Mas fala cascavel lá na Bíblia? Fala. Isaías 3:16 a 24. Ali até mesmo fala sobre os anéis. Fala até mesmo na Bíblia sobre a saia, a imundícia da saia. Fala, mas Jesus, imundícia da saia, que é isso? Só a saia curta, mini saia. Parece a nudez da mulher. Está lá escrito onde? Lamentações 1, verso 8. E sobre as vestes estranhas. Está lá em Sofonias 1:8. Preste atenção, irmão. O que é veste estranha? São vestes que causam escândalo. Aleluia. É por isso que Paulo escreveu: fazei tudo com decência e ordem. Aleluia. Aí logo em seguida, estou terminando já. Aí o anjo mostrava no inferno as irmãs, chamadas as crentes, as irmãs domingueiras. Disse o anjo para mim, irmão: olha aí as irmãs domingueiras. Eu perguntei: como domingueira? Disse o anjo: são as irmãs, falava o anjo, são as irmãs que perdiam o culto na igreja, mas não perdiam uma novela da Globo. Aleluia, glória a Deus.
Falava o anjo para mim. Elas trocaram os cultos pela novela. Trocou o culto pelas novelas. E a novela é mentira. O diabo é o pai da mentira. Eu estava numa igreja que o diabo falou para a missionária, antes dele ser expulso. A irmã perguntou: de que é a novela, Satanás? A novela é minha. Aleluia. E a bermuda é minha. Eu que inventei a bermuda. O homem de cima lá não veste o deles, eu também visto os meus. Esses meus, quem que ele falou? São pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a palavra. Então ele considera como fosse dele, mas até aceitar Jesus. Aceitou Jesus, pronto. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos queridos, você tem uma ideia? Tinha uma irmã da igreja que estava com dois brincos, e era crente. Só que o pastor dela não pregava, que não podia usar joias, né? Aí, e ela sentada no meio, lá no meio. Aí chegou aquela hora que eu falei assim, 1 Pedro 3,3, abre aí, irmã, sem joias e sem pérola. Aí a irmã abriu, leu lá, e tirou o brinco, tirou um, tirou o outro, no meio do culto, hein? E jogou lá na rua. Aí a irmã gritou lá: quem trouxe esse homem aqui? Que era eu. A minha irmã falou para a outra: Deus que trouxe ele. Aí acabou o culto. Depois lá fora a irmã me chamou: o evangelista, sabe por que eu tirei os brincos e joguei fora? Eu falei: por que, irmã? Porque um dia eu prometi para Deus, no dia que Deus usasse um pregador no altar, que falasse da joia, eu jogaria fora. E hoje aconteceu. Hoje eu ouvi. Aleluia. Então, irmãos, muito sofre por falta de conhecimento. Essa é a realidade. Tem pastor que às vezes ele não fala. Tem pastor por aí, com medo da irmã pegar aquele dízimo e levar para outra igreja. Ou a oferta, aquela oferta grande. Mas se sair um soldado, Deus manda 2, 3, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ouça nesta noite. E ali o anjo do Senhor mostrou no inferno, ali os crentes que mentiam. Cuidado com a mentira, irmão. É sim, sim, não, não. Brincava com a mentira. Aí depois o anjo mostrou no inferno, que o diabo é o pai da mentira. Aí depois o anjo mostrou no inferno os crentes que blasfemavam dentro da igreja contra o Espírito Santo. Estava deformado do inferno. Como assim? Corpo de gente, mão de bicho e cabeça de animal. E o nome riscado no livro da vida. Mas o que é blasfêmia? São pessoas que Deus usa na revelação, profecias, e a pessoa vai e fala que a irmã está endemoniada, que é demônio, que é carnalidade, é blasfêmia, que é o diabo que está usando ele lá, é Satanás. Já blasfemou, acabou, perdeu a salvação. Aí é blasfêmia. Lembra quando Jesus expulsava o demônio e alguém dizia que era pelo espírito de Beelzebu? E é blasfêmia. Mas era o Espírito de Deus usando Jesus, o Espírito Santo. Então, irmão, eu sempre digo, nem tudo é carne, nem tudo é carne, nem tudo é o diabo, nem tudo é o diabo. Às vezes é a tua carne, tu pensa que é o diabo e não é. Põe culpa no capeta lá, foi o capeta que derrubou a fulana. Deu lugar para a carne. Aleluia. Os que a Bíblia fala, orar e vigiar, para não cair em tentação. Aleluia. E Deus me revelou que os nomes dessas pessoas, desses crentes, riscado no livro da vida. Milhares e milhares. Foi riscado. Muitos estão vivos aí, e outros estão no inferno. Aí depois disso o anjo mostrou no inferno, encerrando. Ele mostrou no inferno ali as irmãs, os irmãos, com a mancha no coração. Eu vi a mancha lá. Eu perguntei para o anjo: por que a mancha no coração dos crentes aqui no inferno? O anjo respondeu: são os crentes que faziam tudo, mas tudo como? Visitava, orava, jejuava, pregava, cantava,
mas não perdoava a sua irmã. Tinha raiva do irmão, tinha ódio do vizinho, tinha raiva da mulher, tinha ódio do marido, tinha raiva do filho. Ninguém perdoava ninguém, não liberava o perdão. E é perdoando e somos perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, já cheguei dia da pessoa me ofender. Ela teria que me pedir perdão. Eu fui até ela. Em vez dela vir a mim, eu fui até ela. Nos perdoamos. É assim, irmãos. Tem um ditado, diz que a razão anda na garupa do diabo. Misericórdia. Não, eu tenho razão. Eu tenho razão. Se quiser que ela venha me pedir perdão, ou ele vem me pedir perdão. Oh, cuidado. Quem se humilha, Deus exalta. Aleluia. Essa é a realidade, irmãos. Glória a Deus. Aí depois disso, Satanás apareceu no meio da multidão. A multidão dos crentes. O diabo apareceu lá no inferno. Porque eu já vi ele em forma de morcego e falar comigo, em forma de homem 2 vezes, em forma de um pássaro em cima da árvore, mas ele se transfigura no cavalo, no touro, no gato, no cachorro, até da pulga ele vira uma barata, o bicho. E ali ele apareceu na forma original. Tem mais de 3 metros de altura o bicho. Os 2 chifres que envergam de um lado para o outro, a ponta bem fina no final, enverga assim, e costeletona grande. Satanás. Eu usava costeleta, não uso mais. E tinha o olho esbugalhado, o olho dele, aqueles dentão de vampiro, aqueles dentão feio, o corpo cascudo, certo? Unhas grandes, certo? E ele apontou para os crentes falando assim: vocês eram crentes lá na igreja, mas fazia a nossa vontade. E apontava para os irmãos de bermuda, de short, sem camisa, as irmãs de batom, maquiagem no rosto, roupa transparente, sensual. Ele apontava para todo que estava assim, fora da doutrina. Morreu sem doutrina nenhuma. Era crente porta larga mesmo. Aleluia. E ali o diabo apontou e dizia: vocês são nossos para sempre. Vocês fizeram a nossa vontade e desobedeceram o homem lá de cima. Ele falou que é Jesus. Ele não fala o nome de Jesus. O homem lá de cima, o homem de branco, ou grande. Aleluia. Aí depois disso ele gargalhava, irmão, sobrando dos crentes. Aí terminando, tem 3 revelações para terminar já. Aí disse o anjo: olha para baixo à esquerda. Eu olhei para baixo, eu vi subindo para cima, irmão, grande labareda de fogo. E tem um penhasco no inferno em cima, que as almas chegam na beira do penhasco, e os demônios estão lá enfileirados, empurrando as almas, só para empurrar assim. Eles caem lá embaixo no buraco de fogo, empurrando, milhares caem para baixo. Fogo quente, quente, quente. Irmãos, foi revelado para a irmã que o fogo do inferno chega de 1.000, 2.000 a 3.000 graus. É muito quente. E o do lago de fogo, mais do dobro. Segundo foi revelado que o lago de fogo é 7.000 graus. Nem Satanás passa perto, de tão quente. Ouça nesta noite, diz que ele sobe como onda do mar, que é as ondas de fogo. Chega a voar, esperando o dia do juízo final. Aleluia. Ouça nesta noite, irmãos. Continuando. Aí depois disso, o anjo do Senhor, ali no inferno, ele falava comigo: olha para baixo à esquerda. Quando eu olhava para baixo, subia aquela venda de fogo, e as almas eram empurradas lá de cima do penhasco, lá para baixo. E eles gritavam para mim e para o anjo: queremos água, queremos água, estamos com sede, pelo amor de Deus, estamos com sede, queremos água, água, água. E ninguém podia molhar a ponta das suas línguas. Eu lembrei do rico e de Lázaro. Aleluia. Eu disse junto com o anjo em espírito: a Bíblia não mente.
A palavra de Deus é real e verdadeira. Ouça nesta noite. Tem aí uma seita aí que fala que é só uma parábola. É a parábola original. Aconteceu quando? Não é esse Lázaro do Novo Testamento, não. Era outro Lázaro, irmãos, que viveu no tempo da lei, no tempo de Moisés. Lembra que ele falou assim: eu tenho 5 irmãos na terra, manda que o morto ressuscite e avisa para ele não vir para esse lugar de tormento. Aí o que Abraão falou? Lá tem Moisés e os profetas, que ouçam. Então foi no tempo de Moisés que aconteceu essa passagem. E vem falar que é uma parábola somente. Não, isso é real. Aleluia. Glória a Deus. Tanto é que eu já vi, acho que 80% dos testemunhos do YouTube, acho que eu já vi, os 80%. Dezenas que eu já ouvi, que já viram o rico no inferno. Esse mesmo rico está lá até hoje. E Lázaro está no paraíso hoje. Aleluia, glória a Deus. Ouça nesta noite, irmãos queridos. Aí logo depois, encerrando, aí disse o anjo, duas revelações só para terminar. Olha aqui no inferno, falou o anjo, as pessoas que tinham uma religião, olha só, religião, falou o anjo, e dizia assim: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa que eu nasci. Aí o anjo respondeu, falou para mim: morreram, mas está aqui no inferno, olha aí. Aí eu pensei comigo, espírito, religião não salva ninguém, só Jesus. E ali, irmãos, aquelas almas no inferno olhavam para mim e gritavam: por que eu não aceitei Jesus? E choravam, clamavam: por que eu rejeitei Jesus Cristo? Por que eu não aceitei Jesus? E o diabo levantou, Satanás levantou e apontou assim: agora é tarde, agora é tarde, vocês são nossos para sempre. Satanás dizia. Por que ele fala para sempre, irmão? Porque Satanás sabe que aquele que morre conhecendo a verdade nunca será salvo, nunca mais terá salvação. Quem morre conhecendo a palavra. Aleluia. E ali, irmãos, eles clamavam: por que eu rejeitei Jesus? Porque rejeitou. Alguém pregou para ela e ela não quis, entendeu? Aí o diabo dizia: vocês são nossos para sempre. E dava aquela gargalhada que estremecia o inferno, o bicho. A última revelação, irmão, de repente quando o anjo falou comigo: olha para trás, tornei para chegando no portão do inferno. Era uma fila monstra, comprida. Após a morte aqui, chegava no portão do inferno uma fileira grande. Não é por hora, por minuto chega milhares no portão do inferno. E naquela fileira eu via muitos crentes que morreram aquela hora, aquele momento, desconcertado dentro da igreja. Eu via chegando os irmãos no inferno de bermuda, chegando lá, de short, camiseta regata, cavada. As irmãs chegando com saia curta, chegando com batom, esmalte na boca, chegando com o cabelo pintado, cortado, de calça, vestido transparente, sensual, cheias de joia, maquiagem. Chegava no portão do inferno. E também via chegando pessoas que morreu sem aceitar Jesus, mas ouviram a palavra de Deus. Quando alguém dizia assim: tu não quer aceitar Jesus? A pessoa pensava e até falava: outro dia eu aceito, depois eu aceito, outra hora eu venho para a igreja, outra hora eu aceito. E esta hora não veio, a morte veio depois. Não sabia eles ou elas que Deus estava dando a última oportunidade. Era a última. Como aconteceu lá em Rondônia, eu estava lá. O pastor fez um apelo para o irmão desviado na porta da igreja: ô irmão, tu não quer reconciliar? Não, pastor, outro dia eu volto para a igreja.
Mas amanhã pode ser tarde. Ele falou: não, outro dia eu volto. Rapaz, irmão, reconcilia hoje, irmão. Não, outro dia, pastor. Eita agora, santo Deus. Acabou o culto, ele não quis. Quando ele andou um poucos metros para frente com a mulher, 4 filhos pequenos. 2 rapazes chegou nele: vem cá um pouquinho, para ajudar a empurrar o carro, que tem muita lama e está encaiado ali. Mas era desculpa, era para matar ele. Não sei o que ele aprontou. Aí, quando ele pôs a mão no carro para empurrar o carro, levou 2 tiros no peito. Bem, morreu na hora. Deixou a mulher viúva com 4 crianças. Ele não quis reconciliar. Era o último dia dele. Ele falava: não, outro dia. Esse dia não chegou. Por isso que eu falo, irmão, o futuro pertence a Deus. Aleluia. Aí logo depois, aquelas almas entravam para dentro do inferno e os demônios arrastavam com violência para dentro do inferno. E aí começava a chicotear as almas, espetar com o espeto de fogo e os garfos. Até que o anjo falou: é um lugar fedorento o inferno, é fedido o inferno. É um lugar sem água, um lugar seco, quente. É lugar de tormento, 24 horas. Aí o anjo pegou na minha mãe e falou comigo: vamos embora deste lugar. Eu fiquei aliviado. Vamos embora. Pegou na minha mãe e subiu. Deu 10 horas, pastor, me deu 10 horas já, encerrou. Chegamos no monte, o anjo subiu para o céu, e eu me ajoelhei no monte, passei 2 dias e 2 noites, jejuando. Aí Deus falou comigo: vai agora, e ande, e deu testemunho. Onde tu chegar, eu estarei contigo. Aleluia. Abre a tua boca e fala tudo o que foi revelado no inferno. Deus falou comigo claramente. Não olha para a placa da igreja. Importa que todos ouçam o teu testemunho. Muitas igrejas vão fechar a porta, porque nem todos querem ouvir a verdade. Mas quando uma fechar, eu abro 10. Aleluia. Glória a Deus. Deus disse claramente para mim: muitos obreiros, pastor, vão te rejeitar. Mas quando um te rejeitar, 10 te abraça. Deus comigo. E eu abençoarei todos quanto te ajudar. Que tu vai andar pela fé. Mas vai ter lugar que tu vai almoçar e não vai jantar. E o dia que tu não jantar, tu almoça no outro dia. Porque vão te negar pouso. E vão te negar refeição também. Mas onde tu chegar, eu abro as portas. E eu estarei contigo. 35 anos na missão. Cubra suas cabeças e ore em espírito. Quero perguntar se tem alguém em nosso meio. E já deu 10 horas. Tem alguém para aceitar Jesus? Levanta a mão direita. Tem alguém para aceitar Cristo? Vem aqui à frente. Pode vir. Você que levantou a mão, pode vir. Glória a Deus. Pode vir. Jesus te ama e nós também te amamos. Está vindo algumas almas aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem alguém nesta noite que está afastado da igreja e quer reconciliar? Vem aqui à frente. Quem quer reconciliar? Pode vir. Eita glória. Volta para Jesus. Amanhã pode ser tarde. Enquanto a vida, a esperança. Aleluia. Amanhã é outro dia. Amanhã pode ser tarde demais. Venha hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Pode vir. Aleluia. Já vamos orar. Tem mais alguém? Glória a Deus. Vem, meu irmão. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Tem mais alguém? Se tiver, pode vir. Graças a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma criança. 10 pessoas com aquela criança ali. Mas ela... Tem mais, pode vir, irmãos.
Oh, glória, amém. Tem alguém ouvindo na live? Vi na live também que está aceitando, com certeza. Levanta a mão comigo assim e fala assim: Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, pode falar, Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente, Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida e apaga meus pecados com o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Amém. Abençoe Deus, abençoa estas almas na vitória, Senhor Jesus querido. Confirma a vitória, a tua bênção, Pai. Estas vidas, meu Pai, abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Depois o irmão pede o nome dessas pessoas para poder os pastores visitar, os irmãos visitar, né? Aleluia. Que Deus abençoe a todos em Cristo. Irmãos, eu estou viajando, vou ficar aqui até quinta-feira. Se surgir mais uma igreja, daí a gente vai pregar. Tem uma igreja aqui na Nova Russa, que está com 3 anos que não vou lá, né? Talvez eu dou um pulo lá, porque se o irmão souber que eu estive aqui e não fui lá, eu vou deixar até com raiva de mim, né? É uma igreja que foi revelada para mim há mais de 20 anos, e a sede é em Curitiba, a sede dela. Ela na Nova Russa tem a congregação. Porque sexta-feira eu vou para Curitiba, sábado e domingo já estou lá em Agudo do Sul. Depois Campo Largo, e depois eu vou para Minas Gerais, onde eu já estou agendado lá. E de Minas Gerais eu vou para Goiás, depois vou para o Maranhão de volta e para o estado do Pará. Aleluia. Então, os irmãos puderem ajudar numa oferta missionária, qualquer tamanho, ajuda, que teu galardão no céu vai ser grande. Amém? E diga para os irmãos, se você não pode hoje, vou ter um piquezinho, né? Só pedir pelo telefone. O irmão Rudinei tem meu telefone, tem o irmão Fernando também tem o telefone, o pastor Flávio tem meu telefone também. Amém? Deus está ajudando um homem que anda pela fé há 35 anos. Que Deus abençoe a toda a igreja. Você que ouviu o testemunho, não blasfema, não murmura, mas guarda no teu coração. Que o Espírito Santo continua falando em cada coração. A minha jornada é cumprida. Deus diz que eu vou ser levado na África ainda para dar o testemunho. Vou andar muitos países ainda com o testemunho. Deus disse para mim que vai ter país que eu não vou de avião. Vai ter país que eu vou ser trasladado pelo anjo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é a realidade, irmão. Deus disse que vai me levar até no Monte Sinai, onde Moisés orou. O anjo vai me levar lá e me deixar lá. Eu vou ficar lá jejuando até o dia que Deus quiser. Aí, quando for o tempo, Deus vai mandar o anjo lá e me trazer de volta para o Brasil. Ele vai me colocar uma porção da unção de Moisés. Aleluia. E Deus disse que a obra será muito grande pela frente ainda. E que eu vou até orar para muitos mortos ressuscitar. Aleluia. Ele vai me entregar no monte os 9 dons. Aleluia. Por quê? Porque eu não faço com interesse financeiro. Eu faço com interesse de ganhar alma mesmo. Interesse de realmente, porque eu amo a obra de Deus. E quem ama não cobra. Tem muitos amando o dinheiro. Eu amo a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em Cristo. Já agradeço a oportunidade e volto para esta oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Forte, muito forte, né, meus irmãos? Quem foi impactado nessa noite com o testemunho de arrebatamento do nosso irmão? Então, igreja, você que ouviu, você que veio, se você não sabia agora, você não tem para onde correr. Inocente você não é mais. O pastor prega e fala a verdade, mas muitas vezes não dão valor, né, por aquilo que nós pregamos. Faz o que quer na tua casa, anda de qualquer maneira, brincam, deixam de viver a verdade e vão brincando, e vão levando de qualquer maneira. Como foi falado, compram e não pagam, quer vestir roupa mundana, quer colocar as maquiagens, quer voltar para o mundo, cortar o cabelo.
2 lugares. Você pode escolher onde você quer passar. Como o irmão falou, desce de ponta cabeça. Eu já dei o meu testemunho. Eu também desci lá embaixo. Desci de ponta cabeça e caí em uma das alas lá embaixo. Consciente de tudo. Você lembra de tudo. De tudo, 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 tudo. Você lembra que você não tem mais chance. Você lembra que não tem mais saída. Vocês lembram de tudo se for para lá. Então, hoje, todos têm a oportunidade de morar no céu. Todos que estão aqui. Se a palavra falou com você, se o testemunho do irmão bateu em você, é para você acordar. É para você despertar. Para morar no céu, igreja. Não tem idade, meu irmão, para morrer. Isso aqui aconteceu aqui em Ponta Grossa. Aconteceu nesse bairro aqui que nós estamos, Lagoa Dourada. Um jovem, eu não sei se tinha 15, 16, 17 anos, estava desviado, afastou da presença de Deus. 3 dias antes da morte, Deus usou um servo dele para avisar ele. Encontrou no caminho e falou: filho, volta para Jesus. Jesus está com saudade de você. Volta para Deus. Ele falou: não, ainda não é hora de eu voltar. Eu vou aproveitar mais um pouco, depois eu volto para o Senhor. Um rapaz jovem. Outro dia ele foi trabalhar cedo com o pai dele. Isso aqui, não é longe, aqui ó, no bairro aqui. Foi trabalhar com o pai dele de carro de manhã. E quando ele vai com o veículo, com o pai, passando na frente do bar, esse bar está à frente aqui ó, ele vê quem? O amigo dele brincando dentro do bar. Depois de 3 dias que o servo de Deus fez o apelo para ele voltar para o Senhor. Ele bateu no ombro do pai e falou: para pai, para o carro. O pai dele parou o carro. Ele desceu correndo e foi lá apartar a briga. Quando ele entrou correndo no bar para apartar a briga, o rapaz saca de uma faca e dá bem na barriga dele. Aqui ó, morreu. A oportunidade chega para todos. Todos têm a oportunidade. Jesus está chamando a todos o arrependimento. Se arrependa dos vossos pecados. Aceita Jesus como o único Salvador da tua vida. Que nem o irmão falou que tem igreja que rejeitou ele. Rejeitou a verdade. Eu também fui rejeitado em muitos lugares que eu fui. Muitos lugares não gostaram de ouvir a verdade. Mas esse ministério é diferente. Nós velamos pela verdade do Senhor. Bate palma para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Queremos agradecer primeiramente o Senhor, o Deus vivo, justo e verdadeiro, e a vida do nosso irmão, né? Nosso irmão Gino, que conheci agora e já aprendi a amar. Aprender pelo amor e carinho, né? É assim. Quem tem o Espírito Santo, ele vê a pessoa e já ama ela. Já fica envolvido com esse amor. Porque não é nós, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus, igreja, que faz isso. Eu convido a igreja para ficar em pé. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração para nós encerrar. Teve pessoas na live? Olha só, fora ainda os irmãos que ainda teve, ó, vários irmãos que quis aceitar Jesus. Olha a quantidade. Eita glória! Nós vamos ler o nome delas aqui. 15, 16, 17, 18. 18 almas aqui que é Jesus. Vamos orar para essas vidas, vamos orar por eles. O irmão Rodrigo que é Jesus. Davi que é Jesus. Alisson que é Jesus. Eliane que é Jesus. Miqueia que é Jesus. Ivan que é Jesus. Francisco que é Jesus. Leandro que é Jesus. Edivan que é Jesus. Edson que é Jesus. Sara que é Jesus. Anderson que é Jesus. Lucas que é Jesus. Elton que é Jesus. Maria que é Jesus. Elisa que é Jesus. Gregório que é Jesus. Maria que é Jesus. E Helena que é Jesus.
Vamos fazer uma oração já incluindo o nome delas também na presença de Deus. Querido Deus, querido Pai, Jesus Cristo, dá força para essas almas, que elas possam, Senhor, fazer um concerto contigo, que ela possa, Pai, nascer de novo, Senhor, da água e do Espírito, ó Pai, para que possa morar, Pai, junto conosco nas moradas eternas, morar na cidade santa, morar em Jerusalém, ó Pai. Pai querido, fortalece para essas almas, fortalece cada um dos meus irmãos, dá força, dá ânimo, Senhor, guarda e protege, Senhor, usa, Pai, o teu servo, Senhor, usa ele para onde ele passar, ó Deus querido, capacita ainda mais nos dons do teu Espírito, ó Deus, usa, Pai, usa tremendamente para resgatar as almas, resgatar os pequeninos, Senhor, que estão perdidos nessa terra dos viventes, ó Pai, usa mesmo, Senhor, abre campos, Senhor, abre, Pai, na dimensão espiritual, abre, Senhor Jesus, e capacita cada dia mais, Pai, nesse planeta, Pai querido, ajuda, Pai, os pequeninos que estão fracos, Senhor, ajuda, Senhor, aqueles que não têm força, Senhor, para voltar para o teu caminho, voltar aqueles que estão desconcertados, aqueles que estão, Pai, desviados, Pai, que eles possam voltar para os teus braços, Senhor. Essa é a oração nossa nessa noite. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, ainda vai fazer pelo teu povo na terra, pela tua noiva, Senhor, que está na terra dos viventes. Assim nós agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Bate palma para Jesus. E assim nós encerramos, né? Mais uma oportunidade que o nosso Deus deu para nós nessa noite. Você pode voltar para a tua casa glorificando a Deus. Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Cumprimenta teu irmão, cumprimenta a tua irmã, cumprimenta aí com o Pai do Senhor, amém?